Olá, eu sou Patrícia. Gostaria de contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou artesã e há muito tempo, desde bem pequenininha, o artesanato já fazia parte da minha vida. Minha avó foi bordadeira por muitos anos, minha outra avó chapeleira, meu avô professor, e então eu juntei um pouquinho de cada. Mas desde de novinha, minha mãe também fazia artesanato, fazia cestinhas, fazia coelhos, fazia paninhos, toalhas pintadas. Ela algumas costuras, passou por alguns artesanatos diferentes que ela fez, inclusive num período bem importante da minha infância. O meu pai teve alguns problemas financeiros da empresa e a minha mãe, para não tirar a gente da escola, da escola particular, ela começou a fazer mais artesanato para vender e assim conseguir pagar a nossa escola. Então isso está muito presente na minha vida, essa questão do artesanato ser importante, o artesanato fazer diferença na vida das pessoas, e realmente na época fez. E quando eu tinha 15 anos, eu casei, estava grávida, então foi um momento também muito difícil da minha vida e eu estava sozinha em casa, não podia trabalhar. Era novinha, uma criança, então minha mãe me ensinou também a costurar, a fazer umas pecinhas, umas necessaires, uns chinelos, para me ajudar também na renda em casa, para me ocupar também, para fazer uma terapia já na época, e isso me ajudou muito. Então, o artesanato sempre foi fazendo parte da minha vida nesse sentido. Por algum tempo, eu trabalhei muito também com artesanato com a minha irmã. Nós montávamos estandes de feiras grandes de têxteis e montávamos, decorávamos, e isso tudo o artesanato fazia parte, porque nós decorávamos de diversas formas esses estandes e tínhamos que buscar muitos materiais diferentes, muitas formas de fazer, entrava costura, entrava estruturas também, pintura, e assim a gente ia criando cada espaço. E depois disso trabalhei também em outras áreas, trabalhei em banco, trabalhei com marketing, com comercial, trabalhei em vários setores, em várias áreas diferentes, mas sempre o artesanato fazia parte, de alguma forma, pouca ou muita, mas fazia parte. E depois de alguns anos fui fazer faculdade, fiz faculdade de biologia, e não terminei. Era uma faculdade que eu sabia que também não era o meu caminho, então eu vinha buscando por muitos anos qual era o meu caminho, qual era a minha área, sem saber muito bem encontrar. E depois disso fiz faculdade de eventos, de turismo no caso, focado em eventos. Trabalhei com muitos eventos onde também tinha aí alguma coisa manual que a gente tinha que sempre fazer para montar e criar. Enfim, em 2010 eu saí da empresa que eu trabalhava, fui morar em outra cidade, fomos, a família, e lá eu não encontrei emprego. Procurei por um tempo um emprego, eu tinha trabalhado na área de marketing em um shopping e não encontrava. E resolvi então fazer um curso, procurar algum curso para me ocupar, os filhos grandes já. Fui procurar um curso e encontrei um ateliê de patchwork nessa outra cidade e me inscrevi e fui fazer o curso de patchwork. Me apaixonei, já sabia costurar um pouquinho, mas comecei a aprender as técnicas e aos pouquinhos fui me apaixonando cada vez mais, aprendendo cada vez mais. Minha primeira professora, Cláudia, foi maravilhosa na época, e depois de um ano, um ano e pouco, a gente voltou para minha cidade. Quando eu voltei para minha cidade, fui mandar arrumar a minha máquina de costura numa loja de máquinas, e a pessoa entendeu que eu era professora e perguntou: a professora gostaria de dar aula aqui? E eu, corajosa nos desafios, aceitei. Mas eu nunca tinha dado aula. E eu aceitei do nada. Eu disse, claro.
E cheguei em casa, corri ligar para minha professora Cláudia, disse: Cláudia, socorro, o que eu faço agora? Como é que eu vou começar a dar aula se eu nunca ensinei? E sei pouco, aprendi pouco nesse tempo, e ela foi muito maravilhosa, me ajudou a fazer plano de aula, dicas, tudo que precisava, o que faltava, me disse onde encontrar informações, onde encontrar mais técnicas e como fazer, se eu não sabia. Então comecei a aprender que a gente nunca deve esconder nada de ninguém, a gente nunca deve esconder o que a gente sabe e muito menos o que a gente não sabe. Então eu chegava na sala e eu dizia: olha, isso aqui eu não sei, uma pergunta de uma aluna, não sei hoje, mas vou trazer a informação. E na aula seguinte eu trazia a informação. Eu tinha fichinhas de cada aluna, porque eu tinha muito medo de chegar na outra aula e não lembrar o que eu estava ensinando, não lembrar o que a aluna estava fazendo e o que eu tinha que buscar naquela semana de conhecimento. Então eu tinha fichinhas de cada aluna, escrito tudo, toda semana o que ela estava fazendo. E assim fui criando mais, ficando mais confiante no aprendizado, no conhecimento, e percebi o quanto que eu tinha de didática, que herdei do meu avô, como eu falei no começo, ele era professor, então herdei isso dele e descobri o quanto eu tinha de didática. Bem, fui na minha cidade, eram poucos lugares que tinham aula e comecei a fazer muitos cursos fora, muitos cursos de patchwork, nas feiras, nos congressos, e foi surgindo a necessidade de a gente ter um espaço melhor, um espaço, de eu ter o meu espaço. As pessoas me cobravam muito isso, então já estava me tornando conhecida de alguma forma, um prêmio, de um trabalho, um quilt premiado num festival, e assim fazendo muitos cursos, encontrei muitas pessoas boas nesse ramo, que me apoiaram, que me ajudaram, professoras principalmente. Então eu cheguei e resolvi abrir o meu próprio ateliê na minha casa, um espaço pequenininho, uma escola, e percebi que as alunas queriam, principalmente as da noite, precisavam do material e não tinham material. Então iam lá e me pediam: mas não tem uma manta, não tem uma linha, não tem um tecido para combinar? Eu não trouxe. Eu vi a necessidade de precisar desses materiais, precisar desse apoio para as alunas. Então meu grande parceiro foi a Círculo, que eu cheguei para a Círculo, como era no lado da minha cidade. Eu disse: olha, eu preciso colocar alguns tecidos, eu não tenho condição. As alunas gostariam que eu tivesse, e eu poderia trocar por produção, poderia fazer peças para vocês divulgarem, peças para revista, em contrapartida vocês me pagariam em tecidos. E assim foi. E hoje já são 10 anos e a Círculo continua sendo minha parceira, minha grande parceira, que me apoia em tudo que eu preciso. Na verdade, um grande apoiador do artesanato. Eu tenho muito orgulho de ser da região, ser uma empresa da região, porque realmente valoriza muito o artesão. Bom, botei um pouquinho de tecido, algumas coisas, e já percebendo que um artesão pode ser empreendedor, pode crescer, pode ter uma empresa, pode ter um negócio. É difícil, sim, passamos por muitas dificuldades, muitas decepções, muita falta de valorização. Sim, a primeira coisa que me dizem: ninguém dá valor, ninguém paga o que vale o meu trabalho. Mas eu comecei a perceber também que a gente precisa, primeiro, nós mesmos valorizar o nosso trabalho. A gente precisa valorizar para que as outras pessoas o valorizem também. Então fui colocando mais um material, mais alguma coisa, e cresceu a minha loja. Participei de feiras, coloquei estandes em feiras para vender os tecidos, vender as peças prontas, e assim fui caminhando. Porém, eu percebi no momento que a loja que atendia as alunas, ela não se pagava, ela não conseguia se pagar. Eu sempre tinha que colocar um dinheirinho. As aulas que eu dava fora, em outras cidades, eu comecei a dar aula muito fora, em eventos também, em outros ateliês, ganhando meu dinheiro e colocando na loja, porque a loja não tinha movimento suficiente. Bem,
O que eu vou fazer? Então, preciso transformar isso em algo que dê renda, algo que realmente vale a pena. Eu tinha duas opções: eu fecharia minha loja, ficaria só com a escola, só com as alunas, dando aula, ou eu daria um passo corajoso e transformaria esse meu negócio em algo mais rentável, mais profissional. Foi aí que eu conheci, inclusive em Houston, onde eu estava numa feira, na maior feira de patchwork do mundo, e eu conheci a Priscila da Center Panos, que também estava na mesma viagem, no mesmo grupo. Conheci e ela comentou sobre a franquia. Nunca imaginei que o artesanato pudesse ter uma franquia no Brasil, pudesse existir uma franquia de artesanato no Brasil. E eu conheci a Priscila, conheci a Center Panos, conheci o Ronaldo e me encantei. A única franquia já tinha quase 40 lojas no Brasil, porém a maioria na região de São Paulo, e como eu sou de Santa Catarina, eu não tinha ouvido falar em Center Panos. Eu ouvia falar pelo Dotan, que fazia a propaganda e falava muito bem, mas imaginava, isso é em São Paulo. E, enfim, começamos a conversar. O Ronaldo foi conhecer a minha humilde casinha, onde eu tinha a minha escola, a minha pequena lojinha, vislumbrou um negócio, e de lá continuamos a conversar e iniciou-se uma parceria, iniciou-se um casamento com a Priscila, com a Center Panos como um todo, e percebi o quanto de braços que eu precisava, eu como artesã e professora, não uma empresária administradora, e eu precisava desse conhecimento, e foi isso que me fez acreditar e topar entrar nessa história da Center Panos, e ganhando esses braços todos. Então hoje a gente tem apoio de marketing, tem apoio financeiro, também apoio financeiro no caso de conhecimento, nunca negam ajuda quando a gente precisa, ensinamentos, treinamentos, desde a montagem da loja, desde o layout da loja, a montagem, a compra das mercadorias. A gente tem aí uma força maior de compra, então é muita coisa que facilita a divulgação a nível nacional. Então a gente acaba indo fazendo parte dessa coisa maior, e assim a gente pode crescer, aprender a administrar, aprender a gerenciar, aprender a ganhar dinheiro com o artesanato. Então eu consegui unir as duas coisas, continuo dando aula, que é a minha paixão, continuo tendo a minha escola, mas tenho hoje uma loja que cresce, rentável, que cresce, que sempre tem novidades, sempre tem o que há de melhor no artesanato no Brasil, e ao mesmo tempo continuo também dando aulas fora. Mas hoje eu posso dizer que eu sou uma empreendedora, que eu sou uma empresária de sucesso e no ramo do artesanato que eu tanto amo. E eu quero deixar aqui a minha mensagem para as mulheres nesse dia. Primeiro, um feliz Dia das Mulheres, com muito amor, com muito reconhecimento, com muita valorização, com muito sucesso, e dizer que a gente pode, que a gente consegue. Nós mulheres artesãs, a gente pode sim ser empresária, a gente pode sim ganhar dinheiro com o nosso artesanato, seja vendendo nossas peças, seja tendo uma loja, uma franquia, seja tendo a nossa escola, de qualquer forma, ensinando o que a gente sabe, multiplicando o nosso conhecimento. Então é possível sim que vocês tenham coragem e determinação para seguir em frente, para seguir atrás dos seus sonhos e conquistá-los. E mais uma vez, um feliz Dia da Mulher, com muito amor para vocês.